A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, chegamos mais um dia, aqui quem vos fala é seu irmão Emerson, estamos numa quinta-feira com muito frio, 25 de junho, 3h23 da manhã, glória a Deus, aleluia, que bom estar aqui com vocês, aqui é o canal do YouTube, Momento Único Oficial, com 2F, glória a Deus. Meus irmãos, todo dia pela manhã nós trazemos uma palavra de Deus. Nós trazemos uma mensagem de Deus que hoje está no livro de Oséias. Oséias capítulo 9, versículos 11 e 12, que diz assim: Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Meus irmãos, palavra muito forte, palavra muito forte. Sabe o que acontece? Acontece que hoje em dia, nos momentos atuais que nós estamos vivendo, a Bíblia está se cumprindo, nós estamos vivendo uma apostasia tão grande que as pessoas são capazes de trocar qualquer coisa pela palavra de Deus, troque qualquer coisa pelo culto a Deus. Olha só, na época de Oséias, o povo de Israel, eles viviam em idolatria. Entrou um espírito de idolatria tão grande no povo de Israel que eles acabaram se esquecendo de Deus. Mas Deus nunca se esquece de ninguém. Porque a palavra de Isaías, ela é bem firme e clara. Deus fala assim: eu me aprazo com quem se apraz comigo. Ou seja, se nós, em algum momento de nossas vidas, nós nos apartamos de Deus, Deus ele se aparte de nós. Mas o Senhor, ele sempre fica distante, mas olhando para nós. Porque a qualquer momento que nós voltarmos para Deus, Deus, ele nos recebe. Mas o pecado da idolatria, ele é tão grande que nos 10 mandamentos eles são um dos primeiros pecados dos 10 mandamentos a qual Deus passou para Moisés e Moisés passou para o povo. Estamos vivendo uma época onde a palavra de Deus ela é zombada, a palavra de Deus ela é subtraída, ela é modificada, a palavra de Deus ela é maquiada. A palavra de Deus ela é traduzida só para bens pessoais, não a justiça de Deus, porque Deus ele veio à terra para trazer justiça e espada. Quando uma vez eu fui pregar numa igreja e o Senhor me deu uma palavra que está em Mateus 10:35, que diz assim: não pense em vós que vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, justiça, e colocarei entre vós pais contra filhos, filhos contra pais, filhas contra noras, contra mães. O pastor, ao mesmo tempo, ele olhou assim, o outro que estava do outro lado olhou, e o Senhor começou a ministrar sobre minha boca esta palavra. Ou seja, é o que está vindo nos dias de hoje. Numa família, existe alguém que ama verdadeiramente a Deus, existe alguém que verdadeiramente busca a palavra de Deus, que verdadeiramente é um cristão. Mas o restante da família não é. E nisso acaba gerando um conflito. Por que eu digo isso? Porque desde o início, Jesus sempre falou: antes do mundo vos aborrecer, o mundo aborrece a mim. Por causa de mim, muitos serão levados aos presidentes, aos governadores, muitos serão açoitados, muitos serão humilhados, muitos serão mortos, muitos serão perseguidos.
Hoje em dia, em nenhum lugar se ouve mais esse tipo de pregação. Porque não é pregação conivente com os dias atuais de agora. Porque esse tipo de pregação não é conivente. Por quê? Porque hoje em dia, as pregações de hoje em dia é que você não merece sofrer. As pregações de hoje em dia é que Deus vai te abençoar. A pregação de hoje em dia é choradeira dentro das igrejas. A pregação de hoje em dia é tudo que envolve o homem, sendo o ser humano em primeiro lugar e Deus em segundo plano. Olha o perigo aí. O ser humano ele está sendo idolatrado por primeiro. E Deus fica do lado de fora como um garçom, como um mordomo, como um talismã. É verdade, meus irmãos. Você que está ouvindo, você que está vendo esse vídeo, não precisa olhar dessa forma para mim, que é pura verdade. Puramente verdade. Você não merece sofrer, você não merece passar por isso, Deus vai te abençoar, Deus te ama e tudo mais. Mas eles não pregam a verdadeira palavra da cruz. Porque a palavra da cruz, ela é renúncia. A palavra da cruz, ela é remissão de pecados. A palavra da cruz é o modo que nós vivemos aqui na terra para merecermos o reino do céu. Que o reino do céu é tomada a força da perseverança, a força da adoração a Deus. Não ao contrário. Nós temos que adorar a Deus e não ao homem. Hoje em dia o pecado da idolatria está tão forte que Deus está mandando te dar esse recado. Muitos estão trocando Deus por qualquer coisa. Por futebol, está trocando Deus por Copa do Mundo, está trocando Deus por carnaval, está trocando Deus por um álbum, por uma prova. Nós temos que entender uma coisa. Deus, ele coloca nos caminhos certo e correto. Deus, ele traça o caminho. Lá em Jeremias, Deus diz assim: no ventre da tua mãe eu te escolhi. Em Salmo 119, viu, eu te vi ainda informe no ventre da tua mãe. Isaías foi escolhido, Paulo foi escolhido como vaso. Ou seja, Deus, ele faz todas as coisas acontecer com a vontade dele. Porém, nós mesmos, nós colocamos obstáculo nos nossos caminhos. Veja bem onde eu quero chegar. Deus, ele trata uma linha reta para nós, reta. Só que nós, mesmo pela nossa concupiscência, nós mesmos pela falta da busca de Deus, nós mesmos pela falta de perseverança, prudência e não vigiamos, nós desviamos do caminho e nós mesmos colocamos pedra no nosso caminho. Olha só, olha o caminho que nós estamos indo. Não pense vocês que esse servo está fora disso. De jeito nenhum, de forma alguma. Esse servo também, ele tem esses defeitos também. Todo ser humano tem esse defeito. E aquele ser humano que se julga acima de tudo é mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Não é porque eu estou aqui passando essa palavra para vocês que eu estou fora do pecado. De jeito nenhum. Se este servo não se converter, também não herdará o reino do céu. Porém, a palavra deixa bem clara. Orem para que não caiam. Perseverem para que não caiam. Porque o vosso adversário anda em derredor, querendo tragar, querendo fazer mal e desviar dos caminhos do Senhor. A idolatria é o maior pecado de todos. Segundo, o adultério. Porque o adultério com palavras, adultério com mente, mas o adultério com o corpo é pior, porque o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a virtude de Deus.
Essa é a verdade de Deus. Cuidado, assim como Efraim estava fazendo na época de Oséias, e o Senhor foi bem claro: quanto a Efraim, a sua glória como a ave voará, não haverá nascimento, não haverá gestação nem concepção. E muitos choram na igreja por passar por provas, muitos choram na igreja por passar por dificuldades, mas não adquirem no seu coração que essa própria pessoa adquiriu aquela prova para ela mesma. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual, ele é real, ele acontece. E a Bíblia diz isso, porque Deus, ele determina todas as coisas. Deus, ele faz a sua vontade prevalecer em todas as coisas. Quando algum de nós desviamos do caminho, nós mesmos adquirimos alguma coisa no nosso próprio caminho, e Deus permite que aquilo aconteça para poder nos ensinar, para poder nos amadurecer. Isso você não verá dentro de igreja. Esse tipo de palavra você não verá dentro de igreja. Deus me levantou para trazer mensagem. Deus me levantou para pregar a palavra de Deus. Eu não estou preocupado com quem gosta ou quem gostar. O que importa é agradar ao meu Deus. Muitos teólogos, muitos escribas, a palavra é assim, a palavra é assado. A palavra é assim, a palavra é assado. Realmente. Mas e você? Segue a palavra de Deus? Porque se esse servo não seguir a palavra de Alabassuricanta, Alabassúbia, oh, glória a Deus. Se este servo não seguir a palavra de Deus, este servo também perecerá. Porque muitos pensam que estão acima de tudo e de todos. E não é verdade. Somente Deus é o Todo-Poderoso que está acima de tudo, está acima de todos, está acima de qualquer coisa que nós pensamos, que nós falamos, que nós desejamos, que nós ouvimos. Deus, ele está acima, porque é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cuidado com idolatria. Cuidado com idolatria que coloque no teu caminho, que você mesmo, que este servo mesmo colocamos em nosso caminho. Porque o caminho, ele é reto. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o único caminho que nós devemos andar. Jesus é a única verdade a qual nós devemos viver. Jesus é a única vida a qual nós temos que buscar, que é a vida eterna. E sem a vida eterna, nós morremos pela segunda vez, que é o fogo eterno. Porque só existe dois caminhos: o caminho de Cristo e o caminho de Satanás. Você escolhe o caminho que você deve seguir, porque o mundo espiritual, ele é real. E o mundo está se desfazendo, o tempo está se acabando. Não há tempo para buscar vitória dentro de igreja, não há tempo de buscar prosperidade dentro de igreja. Busque a tua própria salvação. Busque a tua própria salvação. Ore a Deus para que Deus te dê discernimento para poder seguir a palavra dele, para poder viver em mansidão na palavra de Deus. Porque Deus, ele nos deu justiça e paz, para que essa justiça e paz seja aplicada em nosso dia, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. E nós ensinamos aos nossos filhos a ter justiça e paz, assim como Deus nos ensinou a fazer. Porque Jesus veio para trazer justiça, Jesus veio para trazer espada, Jesus veio para trazer todo o conhecimento do Pai. Assim que ele teve com Deus, ele nos deu também. Porque Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, a igreja somos nós, a igreja são os irmãos que vivemos em união. Porque se cada um de nós vivermos em união com Deus, automaticamente nós estamos em união com cada um de nós. Porque cada um de nós é conectado em Deus. Porque se encontra um irmão na rua, um irmão na igreja, um irmão no ônibus, e esse irmão está conectado com Deus, assim como nós estamos conectados com Deus, nós somos unificados a um só. Porque como Jesus é com Deus, Jesus é conosco, e nós juntamos tudo e seremos um só corpo pela cabeça de Jesus. Eita glória!
Eita glória! Meus irmãos, não se apartem por Deus devido à idolatria. Recado de Deus. Deus está dizendo há muitos dias. Deus está dizendo há muitos dias. Você pregue a palavra. Você ouça a palavra. Você participe da palavra. Adquire a palavra. Deixe que a palavra entre no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui falou o Senhor. Amém? Meus irmãos, chegamos a mais um fim de uma live, glória a Deus. Deus falou profundamente ao meu coração. Deus falou profundamente ao teu coração também. Porque Deus, Ele está acima de qualquer coisa. Lembre-se bem, só Deus é o teu caminho. Só Deus é a tua verdade. Só Deus é a tua vida. Amém? Meus irmãos, muito obrigado. Chegamos a mais um fim, a mais uma live aqui no canal do YouTube, @Momento Único Oficial com 2F. Se inscreva no canal, acesse o sininho de notificações para que todo dia esse vídeo possa chegar ao teu coração. Agora é 3h40, 3 e alguma coisa, mas a palavra ela permanece, porque passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela vai permanecer. Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. Chegamos a mais um fim. Não se esqueça, @Momento Único Oficial com 2F. Se inscreva no canal, dê aquele joinha para que o algoritmo possa ver que esse vídeo ele é relevante e compartilhe esse vídeo com quantas pessoas quiser. Com quantas pessoas puderem, porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada devidamente como deve ser. Amém? Até mais.